referenciar que na qualidade de analistas de política nacional, tanto internacional, é preciso que nós observemos todos os fatos, desde o passado, o presente e até fazer uma perspectiva para o futuro. Se deve só fazer uma questão desse lado, diz que é analista político e não fez esse estudo, automaticamente é tido como uma pessoa falhada nesta área e nem deveria estar nesse programa de televisão. Por que é que eu digo isso? Por um motivo muito simples. Como é que vais aceitar entregar os editais apenas de um processo que tu, como plataforma de sítio ou qualquer outra organização, consideras fraudulento e automaticamente a pessoa que solicita não pede também aqueles que são os relatórios dessas organizações? Por que é que o Conselho Constitucional não pediu o relatório de todo o processo eleitoral e, posteriormente, as atas e os editais? Por que é que só pediu as atas e editais? Para dizer que, não, as organizações da sociedade civil entregaram os documentos, estão aqui. Mas agora, se eles fizessem um exercício de pedir os relatórios, o que iria acontecer? Iriam verificar que, de fato, houve fraude eleitoral, houve enchimento de urnas, houve problemas no recenseamento eleitoral desde o ano de 2023, em que ele, o próprio Delcio Alfazema, que está aqui, quando pertencia ao MD Sala da Paz, já fez menção às deficiências existenciais. Se temos dúvidas quanto a esses aspectos, podemos ir visitar os principais websites existenciais na praça. É um ponto. Então, se o Conselho Constitucional, que tem por dever observar o processo eleitoral na sua plenitude, vai solicitar apenas as atas e os editais que culminam com a última fase da votação, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Conselho Constitucional fez o trabalho de marraquém. Os juízes que estão sentados naquela cadeira não têm competência. Da mesma competência que eles não têm, verifica-se também no próprio processo de divulgação dos resultados. É com o Araújo, como é que fizeram? De repente, só vimos que o Araújo perdeu o município, o Conselho Constitucional entregou o município. Em Vilanculos, o Arnam perdeu o município, repentinamente o Conselho Constitucional entregou o município. Atualmente, CNE disse que o Daniel Chapo ganhou com 70%, o Conselho Constitucional diz que ganhou com 65%. Qual foi a explanação para este assunto? Na qualidade de analista político, o colega Delcio Alfazema deveria ter feito essa explanação, mas como não dota de conhecimentos e ferramentas para tal, não vai o fazer. 2. O espetáculo que afirma termos feito na Gâmbia em protesto às matanças que os irmãos moçambicanos estão a sofrer em Moçambique, ele deveria ter sentido-se orgulhoso por ter pessoas que defendem a causa dos direitos humanos em Moçambique. E por conta disso que ele diz que é espetáculo, a Comissão Africana dos Direitos Humanos emitiu 3 resoluções. Se não teve acesso, convido-lo a ir até a página da Comissão Africana dos Direitos Humanos para visitar isto. E outro ponto, graças a estas resoluções é que o assunto foi levado à União Africana. Se não tivéssemos feito esse espetáculo que diz que as organizações da sociedade civil automaticamente também acomodado e se preocupado com essas situações, automaticamente a União Africana poderia até não discutir isso. Mas graças àquele grupo que está habituado a manipular e levar malas para aqueles que são os principais eventos, é que esse assunto foi tirado de carteira. Revela mais um ponto, aquilo que é a corrupção existencial. 3. Aconselho-lhe a não fazer análises superficiais inerentes ao direito. Analisar, interpretar, compreender. São coisas importantes quando se está nesse tipo de ações. Muito bem disse. Eu sou uma pessoa estudada, eu não acho que ainda seja uma pessoa estudada, mas estou lá a caminho. Tem o Edson Cortes, que também é tida como uma pessoa estudada, como muito bem disse. Tem outras organizações que também estão acopladas dentro da plataforma de si, também dentro de Mais Integridade, que estão lá.
não nos meteríamos nesse tipo de situações sem que antes fizéssemos um TPC. Se esse assunto interessa-vos tanto como o Partido Frelimo, que eu sei que qual representa atualmente, automaticamente o que iria fazer era, se não tivesse nenhuma importância, se fosse um discurso vazio, nem iria importar sem argumentar. Mas, como o assunto incomoda, e sabemos muito bem, porque temos veículos diplomáticos. Graças a Deus, eu estudei relações internacionais com os melhores professores na Universidade de Alberto Chipane, mas também trabalhei em componente diplomática e trabalho até hoje. Que pessoas ligadas ao próprio partido sabem que para aprovação de algumas doações em território nacional existem entidades diplomáticas, embaixadas, que fazem consultoria à minha pessoa, eles sabem disso. E é por esse motivo que sabem qual é a capacidade que esse assunto pode levar em carteira. É o primeiro ponto. Mas eu convido, antes de mais, a poder observar quais são os procedimentos para cada tipo de caso quando se fala de componente diplomática. Nós temos que fazer, olhar para o caso concreto desta carta que disse que era inútil, que era vazia, que mata uma vergonha e etc. Qualquer leigo na matéria percebe que aquela carta é rica. A carta é rica porque puxa as diversas situações até chegar àquele que é o ponto fulcral da questão. E depois de se atingir o ponto fulcral da questão, o que é que uma entidade como a África do Sul, por exemplo, que não é a única entidade que nós nos dirigimos, então fiquem a questão, não é a única entidade que nós nos dirigimos, mas expusemos a África do Sul por ser um ator próximo. O que é que faz? A África do Sul pode solicitar as evidências à sociedade civil. De forma automática, nós fornecemos as evidências que temos todas, porque arrolamos o tipo de situações, a começar desde o recenseamento eleitoral até ao culminar do último processo, que foi o processo de apuramento, divulgação e até do acórdão do Conselho Constitucional. A providência cautelar não está anexada a este processo. Se nós tivéssemos a providência cautelar anexada a este processo, automaticamente iria verificar. Assim como o material de prova que nós temos, se quiser, eu também posso lhe fornecer de forma aberta, porque a sociedade civil é dos moçambicanos. Wilker. Só para fechar. Sim. Peço só 30 segundos. Fica à vontade, Wilker. Fica. Só para fechar, 30 segundos. Esta narrativa de que estamos a justificar dinheiro e etc., não sei o quê, é uma narrativa completamente vazia, porque nós não estamos a justificar dinheiro de ninguém. Nós trabalhamos, o próprio Décio que está aí, ele já teve a oportunidade de interagir comigo quando ela esteve na outra organização, comigo, e viu como nós trabalhamos a conta das eleições. Nós trabalhamos geralmente com ativistas voluntários. A maior parte dos ativistas e voluntários que nós temos a trabalhar conosco não recebem. É de forma voluntária, porque eles têm amor ao seu país. E nós não precisamos de dinheiro. Em toda a minha vida, quase sempre trabalhei sem dinheiro. Eu só quero ver o país bem. Sim. Quero ver os meus filhos bem, quero ver a família bem. Essa parte dos dinheiros... Essa parte do dinheiro, não dinheiro... É que tem que acabar esse discurso. Acho que não precisamos mencionar. Porque todos os membros, principalmente os membros do Partido Frelimo, usam essa narrativa de que nós estamos a receber dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Para lutar pelo meu povo, pelo meu país, eu não preciso de dinheiro. Eu gostaria, nesses momentos, de estar com a minha família, a passar o Natal, a passar o final de ano, mas eu não passei com nenhum deles. Eu gostaria, nesses momentos, de dar um calor, um abraço àquelas famílias que perderam seus membros, mas em nenhum momento eu verifiquei aqui o Décio Alfazema, que está aí desse lado, a dizer que, olha, nós precisamos meter uma ação contra aqueles polícias que mataram as 288 pessoas ao longo dessa manifestação. Temos mais de 500 pessoas, a caminho das 600 pessoas que foram baliadas. A maior parte delas estão imóveis. Quem é que vai se responsabilizar? O Décio trabalhou numa instituição de ajuda, vamos assim dizer, humanitária. Vamos dizer que o próprio Décio é uma pessoa que reza na Igreja Universal, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo não lhe toca a mente em pensar naquelas famílias que não dormem porque perderam os seus entes queridos, aquele que é pai de família que não consegue andar. Que humanismo é esse? Que ser humano é esse? Que pensa só no dinheiro, no poder material? Isso não é ser humano. Não é ser humano.
Até sinceramente falando, Romeu, se não fosse o respeito que eu tenho para consigo, para com o PCA, eu saía, abandonava isto, porque não é uma conversa que nós devemos ter para esse patamar. Não é aceitável. Certo. Uma pessoa desse nível, desse tamanho, com essa idade, com família, com filhos, não consegue pensar naquela que é a perspectiva de crescimento de um país, acima de tudo, a empatia. É inadmissível.